Como Celice foi recebido de braços abertos pelo Centro de Treinamento Missionário da UEC Internacional no Brasil, que desde 1982 prepara obreiros para um serviço transcultural e eficaz. Oi gente, eu me chamo Jaionara e eu sou aluna do Centro de Treinamento e Estudos Transculturais, o MTC Brasil. O MTC é comprometido com a formação integral do novo obreiro. Então, aqui na nossa formação, nós dispomos de elementos que são substanciais mesmo para a formação do missionário que deseja atuar entre povos menos evangelizados, seja aqui no Brasil ou além do mar. Aqui, nós dispomos de disciplinas que são essenciais para a nossa formação, como antropologia, etnografia, discipulado. Além disso, nós temos mentorias e um espaço mesmo propício para a nossa formação e amadurecimento cristão. Então, nossas inscrições para esse ano de 2023 estão abertas e você pode ser aluno do nosso centro de treinamento. Então, aqui nesse vídeo vai estar disposto na descrição o link para você ter acesso à nossa inscrição. Então, fica o convite desde já. Primeiramente, servir no meu país é um privilégio. Encaro isso como uma tarefa maravilhosa que Deus me deu, fazer parte do que Deus está fazendo aqui no auxílio da Igreja Brasileira. E eu sou apaixonada por isso. Mas uma coisa que eu gostaria de falar é que o nosso chamado, ele não é geográfico, ele é funcional, como disciplinar do horizonte. Então, ele diz respeito ao que a gente faz, seja aqui no Brasil ou além do mar. Nosso chamado atinge realmente todos os lugares. Então, hoje eu me sinto feliz por servir aqui, no meu país, e com grandes expectativas para onde Deus ainda vai me levar. Então, eu encaro toda a minha jornada como uma grande jornada de privilégio, sabendo que eu estou aqui e agora é realmente uma grande bênção de Deus. Um pouco sobre a pergunta anterior, sobre o privilégio mesmo de servir no meu próprio país, há alguns questionamentos que geralmente as pessoas têm. Qual o caráter do missionário? Qual a natureza dessa função? É necessário mesmo ser um missionário aqui no Brasil? Ou um missionário é apenas aquele que vai além mar para povos menos evangelizados? Como eu falei anteriormente, o nosso chamado ele é funcional. Então, sim, precisa de missionários aqui, até para que a missão seja gerida aqui, para que a gente envie missionários para outros lugares. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que todos nós, sendo chamados para sermos missionários em tempo integral ou não, fazemos parte da grande missão de Deus. E como é isso? Nós temos uma missão a cumprir, que é fazer discípulos de todas as nações, e ninguém está isento dela. Então é eu aqui em Belo Horizonte, você aí do seu local, da sua cidade, mas a gente pode ir mais longe com isso, a gente pode ir a todos os lugares do mundo através da nossa iniciativa, mobilização, conscientização e realmente investindo em projetos, investindo em missionários, investindo na sua igreja local. Então você pode fazer parte da grande missão de Deus, primeiramente, estando em oração, mobilizando pessoas, investindo seus recursos, suas habilidades e tudo mais. Só que isso não se faz de modo separado. Muitas pessoas falam, missões se fazem orando, indo, investindo. Não, isso acontece simultâneo. Ao passo que você vai, você também investe, você também ora. Isso não pode ser separado. Então existem várias formas de você hoje ser parte do que Deus está fazendo no mundo e cumprir mesmo essa ordem de fazer discípulos de todas as nações. Aqui no nosso centro de treinamento, nós temos alguns objetivos a atingir enquanto formação. Um deles é o estágio transcultural, que deve ser realizado em uma outra cultura e uma outra língua. Pode ser que dentro do Brasil, entre os indígenas, ou em algum país da América Latina. A nossa diretoria aqui do seminário entra em contato com algumas igrejas locais e isso passa por uma série de avaliações para saber onde melhor pode ser feito o nosso estágio. Então foi assim que nós conseguimos o contato da igreja lá no Paraguai, através das nossas próprias alunas aqui. E foi tudo conversado com a diretoria, passou pelo processo de oração e assim nós fomos. Então é pensando do ponto de vista formativo mesmo.
estar em contato com outra cultura e com uma outra língua. O que mais me surpreendeu positivamente no Paraguai é que é o único país da América Latina que tem 2 idiomas oficiais. Lá se fala o espanhol e o guarani. E isso foi de início um desafio, porque as pessoas falam no seu cotidiano, no dia a dia, o guarani. E foi muito interessante perceber essa diferença mesmo. Outra coisa é que eles misturam o espanhol com o guarani e isso se torna quase uma terceira língua, que é um desafio, sim, para que a gente entenda. Mas a passo que a gente está lá em imersão na língua, isso se torna fácil. É isso, gente. Uma curiosidade sobre o Paraguai que vocês não sabiam. Aí com o Paraguai, já subiu em Bayamoité, campaña, pero sí, eso sí. Pero ahí pone Itereí, o do inhumilde la ya sumía por Baico ya para Ayuyape, Argentina, me aprobó más suerte. Para a realização do nosso estágio, nós tivemos que escrever um projeto de atuação. Então foi na escrita desse projeto que eu tive mais contato com a realidade do cristianismo na América Latina. Quando eu falo cristianismo, eu não estou falando do catolicismo, estou falando do cristianismo protestante mesmo, evangélico. E aí eu lidei com essa situação que eu não esperava mesmo, que hoje a América Latina é um grande campo branco para a pregação do evangelho. Em específico agora eu quero contar um pouco para vocês da realidade do Paraguai. O Paraguai hoje, na última estatística, no último censo que teve, é um país que está hoje em 6% de cristãos evangélicos. Então é um país majoritariamente católico e essa realidade me surpreendeu muito. Mas me surpreendeu de início. Quando eu cheguei lá, a realidade foi muito mais profunda, porque estando numa cidade, ter que percorrer grandes distâncias para ver uma igreja local, isso me chocou muito, para encontrar uma igreja evangélica. Então, como eu vejo hoje? Primeiro que eu me comprometi em relação aos países da América Latina em oração, para que Deus realmente desperte a igreja brasileira, porque nós estamos aqui no Brasil e temos uma gama de países vizinhos que a gente pode enviar missionários, enviar pastores plantadores de igreja, enviar trabalhadores. Então, eu me comprometi em oração em relação aos países latinos. Então, a realidade ainda é que a gente tem muito a fazer, muito a avançar. É um país católico, então a gente tem muita proximidade aí de crença e de teologia, mas há muito a ser feito. Os principais desafios de uma viagem transcultural é você morrer para si mesmo. E eu gosto muito de um autor chamado Paul Rivers, que ele fala que o desafio do missionário é morrer culturalmente. Todos nós temos nossos costumes, valores e estilo de vida, e isso é muito bom. Mas quando nós estamos em contato com outra cultura, nosso primeiro estágio deve ser de estar aberto mesmo para desfrutar e influenciar daquilo. Obviamente que nosso padrão, obviamente que todo o nosso comportamento ele é norteado pela Bíblia. Mas a gente não pode muitas vezes chegar lá e querer impor coisas ou querer ter julgamentos ligeiros, sendo que a gente tem que estar aberto para aquela nova cultura. E eu acho que o maior desafio mesmo na missão transcultural é essa disposição de morrer culturalmente, valorizar a cultura e estar pronto mesmo a fazer esses pontos de contato para que a comunicação do Evangelho ela seja efetiva. Um dos textos que eu sou mais encantada na Bíblia é Filipenses 2, que fala sobre o caráter de Cristo. Ele, mesmo sendo Deus, não tomou por orgulho ser igual a Deus, mas antes tomou a forma humana e se fez servo. E olha só, gente, o próprio Deus tinha de que se esvaziar e se esvaziou, deixou toda a sua glória, nessa disposição de vir ao mundo e morrer e ser obediente ao Pai. Isso custou muito para ele. Semelhantemente, nós, como missionários, fazemos muito pouco, né? Fazemos muito pouco diante do desafio. Então, eu acredito que o Evangelho é realmente esse convite à mortificação, a deixar nossas reivindicações culturais e estarmos dispostos mesmo a servir ao povo. Além desse desafio, que é essa morte cultural,
É o desafio da língua mesmo, o desafio da língua local, que a comunicação é tudo. E esse é o trabalho do missionário. O trabalho do missionário é comunicar. E muitas vezes, se a gente não tem o domínio da língua local, a gente tem muita limitação na realização do nosso trabalho. Então, eu diria que esses são os principais desafios: o desafio cultural e o desafio linguístico. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Além disso, podem conferir aqui embaixo mais sobre o MTC. Nos vemos en el próximo video. Besos!